Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Vamos Falar de Saúde. Segundo alguns estudos e pesquisas, 30% de tudo aquilo que aparece na net é pornográfico. Esse é o item por si só mais procurado na net. 11 anos é a idade média para a primeira exposição à pornografia e aos 18 anos, 90% dos rapazes e 60% das raparigas já estiveram expostos a ela. É dito também que 80% dos homens admitem ver com regularidade pornografia. Nesse contexto, e por ter se tornado em algo muito comum, estudos e especialistas vêm discutir o assunto de forma diversa. Para alguns, trata-se de algo natural e inofensivo, enquanto outros veem este fenómeno como uma das maiores ameaças ou um dos piores males da nossa sociedade, não descartando a sua ligação ao tráfico de pessoas para fins sexuais. E para o consumidor de pornografia, como é que isso o afeta na sua saúde física e saúde mental? E nos seus relacionamentos? Bem, para falarmos sobre este que é o nosso tema de conversa neste dia, nós temos connosco a doutora Cristina Dias. Ela é licenciada em Psicologia Clínica e exerce há mais de 20 anos. Ela tem trabalhado com diversos tipos de público e contextos, participando assiduamente como formadora e oradora em diferentes tipos de eventos, onde são abordados estes temas da gestão de conflitos, da família, da sexualidade, do stress, da depressão, entre outros. Doutora Cristina, muito bem-vinda ao programa Vamos Falar de Saúde. É um prazer tê-la connosco e obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui connosco. Muito obrigada. Antes de mais, eu agradeço o privilégio de podermos estar aqui a conversar e espero que possamos passar um bom momento de reflexão, porque esse é efetivamente o objetivo. E quando falamos de um tema que é tão controverso, talvez seja esta a expressão mais adequada, efetivamente existem vários estudos. Há aqueles que advogam a questão de não haver problema em relação ao uso, e há aqueles que de alguma forma questionam até que ponto é que isto poderá trazer consequências ou não. Mas eu gostaria de colocar uma questão que é aquela que primeiro me vem à mente. É porque é que nós temos necessidade de recorrer à pornografia? Ou porque é que o fazemos? O que é que nós vamos buscar ali? O que é que nós encontramos? E de que forma é que aquilo que vamos obter, de alguma forma, vai compensar o outro lado da moeda? Porque em tudo aquilo que fazemos há sempre o reverso da questão, o reverso da medalha, como poderíamos dizer. Então a questão aqui é pensarmos um bocadinho em conjunto. Mais do que os estudos, é tentarmos refletir por nós próprios e perceber até que ponto é que eu quero ou não enverdar por esta escolha. Ou se de alguma forma eu já estou a lidar com ela, se é algo que eu pretendo continuar a fazer ou não, é uma decisão individual. Mas a primeira questão que me vem à mente relacionada com esta é, quando nós olhamos para a nossa saúde física, nós sabemos, por exemplo, que a alimentação é algo que influencia a nossa saúde física. Se eu tenho uma alimentação mais cuidada, naturalmente estarei mais predisposta a ter um organismo que corresponda de uma forma mais saudável aos desafios e às necessidades a que ele é sujeito. A nossa mente e o nosso equilíbrio emocional funcionam da mesma forma, ou seja, o nosso cérebro, de alguma forma, ele é moldado àquilo a que ele é exposto. E ele vai se habituando e vai-se, de alguma forma, formando, se é que eu posso utilizar esta expressão, face àquilo que
nós lhe trazemos, face àquilo com o qual lidamos, as informações que temos, os estímulos ao que estamos sujeitos. Então, quando algumas vezes nós ouvimos a expressão isso não tem mal nenhum, isso não me afeta, em primeiro lugar deixem-me dizer que esta é uma expressão que não corresponde à verdade. Há sempre uma consequência. Há sempre algo que me vai afetar. Agora, até que ponto é que eu estou disponível para lidar com as consequências desta escolha? Esta, tal como eu referi há pouco, é uma decisão individual. Mas, por outro lado, eu gostava de pegar em algo que há bocado dissemos no início. A exposição à pornografia começa cada vez mais cedo. E eu questiono, será que uma criança com 10 ou 11 anos de idade tem uma capacidade de perceber e de filtrar aquilo com o qual está a ser confrontado? Por outro lado, é esta a noção de sexualidade saudável que eu gostaria de transmitir. Portanto, quando eu olho para esta questão e muitas vezes ouço as pessoas utilizarem expressões do género, isso não me afeta, isso é uma decisão individual, cada qual tomará a escolha que bem entender e isso não vai ter consequências, isso não é uma expressão correta de todo. Por outro lado, um adulto quando diz que não vai ter consequências relativamente àquilo que usa, a questão que eu pergunto é, porque é que ele buscou em primeiro lugar? E é curioso porque aquilo que nós verificamos é que a maior parte das pessoas são confrontadas com esta questão da pornografia, muitas vezes por curiosidade ou por amigos. E é algo que nós temos que ter patente. Existe, acontece nos nossos lares. Então é muito importante que nós, de alguma forma, falemos abertamente sobre o assunto para que as pessoas possam tomar decisões conscientes. Por outro lado, quando nós falamos com um adulto que diz eu procuro porque tenho necessidade de encontrar uma alternativa, eu procuro porque quero de alguma forma quebrar a rotina ou quero aprender algo, eu coloco a questão, mas até que ponto é que esse quebrar a rotina ou até que ponto aprender algo não poderá ser feito de uma forma um bocadinho mais saudável ou mais equilibrada? E embora esta expressão que eu acabei de utilizar possa parecer tendenciosa para alguns, as consequências que advêm do uso continuado desta questão da dependência da pornografia ou do consumo da pornografia acaba por trazer a nível físico e a nível emocional consequências que não são tão fáceis de serem ultrapassadas e não são assim tão ligeiras como nós inicialmente julgávamos. São possíveis de ser trabalhadas e esta é a nota positiva que eu gostaria de deixar. Por outro lado, aquilo que eu pergunto é, mas será que aquilo que eu vou buscar na pornografia efetivamente satisfaz a minha necessidade? Porque nós muitas vezes vamos procurar, por exemplo, um estímulo, um prazer, mas na realidade o que o ser humano deseja no seu íntimo é ter intimidade, é ser aceite. A pornografia transmite-me isso. A pornografia permite-me ter um conceito saudável de ser aceite e de ter intimidade e às vezes nós dizemos, mas não há problema nenhum, é só uma brincadeira. Ok, mas a consequência que existe nessa brincadeira reflete-se a nível da forma como eu me relaciono com os outros, reflete-se inclusive na construção da minha própria identidade pessoal e reflete-se também na maneira como eu faço a gestão dos desafios e da frustração. Acaba por interferir com o desenvolvimento de processos que são mais equilibrados e normais. Portanto, quando me questionam em relação aos estudos, aquilo que eu poderia dizer é nós temos a capacidade de filtrar a informação e muitas vezes os estudos também vão procurar testar hipóteses e até que ponto é que as premissas em que os mesmos foram fundamentados poderão ou não corresponder àquilo que efetivamente se vai procurar. Agora, aquilo que eu vejo na minha prática clínica e aquilo que eu consigo perceber é que isto acaba por trazer uma consequência que a pessoa nunca pensou que poderia passar por ela. Ou seja, o consumo do material pornográfico leva-nos sempre para além daquilo que nós achávamos. E esta falsa noção
de que eu controlo as coisas é exatamente isso, como acontece em todos os processos de dependência. Insidiosamente, eu continuo a acreditar que controlo a situação e já passei a ser controlado pela mesma há muito tempo. Ou seja, Cristina, quando estamos a perder o controle, é porque se está a instalar uma dependência, de facto, não é? E esses mecanismos, não é pornografia, o consumo de pornografia não é a única dependência, existem outras dependências, mas há aqui algo comum. Em que sentido é que, portanto, esses mecanismos, como é que esses mecanismos funcionam e como é que a pessoa é afetada ao tornar-se dependente do consumo de pornografia? É curioso porque até que a pessoa tenha consciência que está dependente, às vezes estão envolvidos processos de dor. Ou seja, normalmente nós só pedimos ajuda quando de alguma forma sentimos que aquilo ultrapassou a nossa capacidade de controle em algum momento e sentimos que aquilo está a afetar a nossa vida e inclusive a nossa capacidade de lidar com coisas normais do dia a dia. Por exemplo, uma das questões que é comum, e eu já vou falar na questão do mecanismo da dependência, mas uma das coisas que é comum, seja a dependência da pornografia, seja a dependência de outro tipo de elemento ou substância, tem a ver com a dificuldade de concentração mental, tem a ver com a questão de repente, toda a nossa vida e organização diária está à volta da procura daquilo que alimenta esta dependência. E tem a ver com esta alteração. Portanto, a partir do momento em que nós percebemos que isto nos está a trazer complicações, que isto nos está a trazer dor, e é curioso porque, relativamente à questão da pornografia em particular, há 2 ou 3 décadas atrás, quando se falava de pessoas que procuravam ajuda, nós estaríamos a falar sobretudo, na sua grande maioria, de pessoas do sexo masculino que andavam na casa dos 40, 50 anos. Hoje em dia, nós já vemos jovens, aliás, inverteu-se um bocadinho esta tendência e já estamos a lidar com jovens, na casa dos 19 aos 20 anos sobretudo, 19, 20, 21, e que procuram ajuda porquê? Porque de repente eles não conseguem completar um ato sexual. E muitas vezes nós achamos, ou melhor, nós procuramos ajuda ou achamos que chegamos a um estado de dependência quando já chegamos a um estado de limite. No entanto, o mecanismo da dependência é curioso porque os estudos que referem a questão da pornografia, independentemente de falarem numa perspectiva mais à vontade, se é que nós poderíamos utilizar esta expressão, ou falarem numa perspectiva mais do género não concordamos, portanto, independentemente de concordarem ou não concordarem, eles não põem em causa que a dependência da pornografia é um mecanismo semelhante a outras dependências. Então, aquilo que normalmente acontece no nosso cérebro é que os nossos comportamentos, eles derivam de associações que vão sendo feitas. Portanto, vamos imaginar, eu tenho um casaco, vamos imaginar que eu hoje consigo aprender a apertar os botões do casaco de forma instintiva, de forma natural. Mas quando eu comecei a fazer este processo, foi por tentativa e erro. E o que é que aconteceu aqui dentro do meu cérebro, e o que acontece no cérebro de qualquer pessoa? Foram feitas associações, ou seja, havia o botão, havia o local para colocar o botão, há este esforço, há este movimento que é feito. E então, por tentativa e erro, aquilo que vai acontecendo é que eu vou desenvolvendo um mecanismo para aprender a fazer este comportamento. E vão-se criando no nosso cérebro aquilo que nós chamamos ligações neuronais, portanto, há impulsos elétricos que vão criando caminhos de resposta a nível cerebral. E esses caminhos de resposta vão ser, de alguma forma, intensificados por estímulos. Imaginemos que eu estou a aprender a apertar os botões do casaco e vem a minha mãe e me diz: que bem, estás a fazer isso tão bem. E eu tenho ali um estímulo positivo. O que é que aquilo vai fazer? Vai fazer com que o reforço que me foi dado vai acabar por criar
como é que eu ia dizer isto? Agora está-me a falhar a expressão, mas vai acabar por enfatizar mais aquele caminho de resposta. Quando nós estamos a lidar. Depois há outra questão que o nosso cérebro tem uma estrutura muito interessante que tem a ver com o centro do prazer, o centro da recompensa. E há um neurotransmissor, que é a dopamina, que tem um papel muito importante aqui. Sempre que eu sou confrontado com algo que me causa uma sensação de bem-estar ou de prazer, é porque ali no meu centro de recompensa foi libertado esta dopamina. Quando eu sou exposto a uma situação que de forma continuada leva à libertação desta dopamina, eu tenho tendência a procurar isto. Okay? Agora, qual é o mecanismo? Normalmente aquilo que acontece é há uma libertação de dopamina, há uma sensação de bem-estar, de prazer e depois há o voltar ao equilíbrio normal, ou seja, eu fico com aquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar, mas eu não estou constantemente com a mesma intensidade. Quando eu estou a lidar com uma substância, por exemplo, o consumo de uma substância, ou quando eu estou a lidar com a pornografia, aquilo que acontece é curioso porque a maior parte das afirmações que as pessoas fazem é que o primeiro contacto que elas tiveram com a pornografia foi chocante. Ou seja, que foram expostas a uma intensidade de um estímulo para a qual não estavam preparadas. E em muitos casos torna-se inclusive agressivo. Aquela imagem e aquela intensidade de estímulos torna-se agressiva. Mas a tendência é procurar aquilo que de alguma forma estimulou. Portanto, e o que a pornografia faz? Estimula a libertação desta dopamina e nós vamos ter tendência a querer ter o mesmo sentimento, a mesma sensação. Só que o nosso cérebro tem um outro mecanismo muito interessante que tem a ver com o repor o equilíbrio. Portanto, quando nós estamos numa situação em que somos estimulados, hiperestimulados, aquilo que o nosso cérebro vai fazer é arranjar uma forma de quase como... Eu vou simplificar a linguagem e perdoem-me aqueles que provavelmente estarão mais à vontade nesta situação. Aquilo que vai fazer vai diminuir a intensidade com que eu sinto esse estímulo. O que é que o cérebro vai fazer? Vai de alguma forma cortar um bocadinho essa intensidade. Então, o que é que nós temos tendência a fazer? Para ter a mesma percepção, para ter a mesma emoção, para ter o mesmo sentimento, eu vou procurar uma de duas coisas. Ou eu vou ingerir mais quantidades de substância, por exemplo, ou eu vou procurar uma maior intensidade de estímulos para produzir o mesmo prazer. Então, por isso é que nós normalmente vemos na questão da pornografia, a pessoa que inicialmente começa com uma pesquisa, por exemplo, e hoje em dia online, basta um clique, está tudo acessível, a pessoa começa com uma pesquisa, passado algum tempo, aquilo já não lhe permite ter o mesmo índice de prazer, a pessoa acaba por ter ali um efeito de habituação, de tolerância. E o que é que a pessoa vai fazer? Vai procurar algo num patamar um bocadinho acima. Por isso, quando há bocado nós estávamos a dizer que de alguma forma isto vai levar-nos àquilo que nós nunca pensamos, é porque te vai levar a procurar sempre algo mais para além daquilo que tu julgavas. E por outro lado, o afetar esta questão da identidade, o afetar esta questão das relações pessoais, é porque a determinada altura, além de fazer com que nós procuremos um estímulo cada vez mais forte, mais gritante, que de alguma forma não deixa de ser chocante à nossa sensibilidade, mas nós acabamos por perder um bocadinho esta capacidade de filtrar esta informação. Acaba por fazer com que nós deixemos de ter capacidade de nos relacionarmos intimamente com uma pessoa. Porquê? Porque eu chego ao ecrã e aquilo que eu faço eu clico e tenho até várias páginas abertas se for necessário e estou sujeita a vários estímulos diferentes e cada um deles de uma ordem superior àquela que eu inicialmente fui confrontado, mas na realidade, no dia a dia não é isto que acontece. Então eu deturpo a imagem que eu crio de uma sexualidade saudável. E por outro lado, eu acabo por criar um efeito de não ter um equilíbrio numa relação normal com uma pessoa. E não é de todo incomum
as pessoas dizerem, olha, eu consigo, por exemplo, ter um momento em que eu estou com um ecrã e as coisas correm bem, mas eu não consigo estar com uma mulher, por exemplo, no caso de um homem. Portanto, o mecanismo da dependência a nível cerebral é exatamente o mesmo que ocorre com uma substância. Por isso, aquilo que acabamos por perceber é que esta decisão individual de continuar ou não continuar não inibe o fato de eu me tornar dependente. Eu acabo por ser dependente. E é curioso, e agora deixem-me partilhar aqui uma observação que pode parecer um bocadinho chocante para alguns, não é esse o meu objetivo. Mas ainda ontem eu estava, por causa desta situação, estava a ver alguns estudos e estava a ver alguns testemunhos de algumas pessoas, e a determinada altura havia um testemunho de alguém que dizia: eu tenho que fechar os olhos em determinado momento, porque se eu abrir os olhos, eu vou... E porquê? Deixem-me contextualizar, porque esta pessoa em concreto já estava tão hiperestimulada perante aquilo que via, que passou cada vez a graus mais extremos na visualização de conteúdos pornográficos, inclusive a visualização de conteúdos pornográficos infantis, que é outra das situações que nós temos que ter em linha de conta. E a pessoa dizia, a determinada altura, eu tenho que fechar os olhos, porque senão eu vou me ver na realidade como alguém que está a lidar com uma criança. Eu não gosto dessa percepção. Por outro lado, aquilo que acontece é que nós acabamos por ter uma dessensibilização sistemática relativa à questão de valores. E a questão que eu coloco é, nós todos, há coisas que há uns anos atrás eram um ponto comum, era um ponto assente. Eu recordo-me, e agora deixem-me fazer aqui o parênteses, eu recordo-me de estar com o meu avô, e o meu avô, quando entrava alguém em casa, ele utilizava uma boina, ele tirava a boina para cumprimentar as pessoas. Portanto, era um ponto assente na geração dele que as pessoas faziam isso, mas não era nada escrito. Hoje em dia, aquilo que nós começamos a ver é que as pessoas começam a perder pontos de referência. E aquilo que à partida poderia ser um ponto assente na preservação da liberdade individual de cada um, acaba por ser algo que nós questionamos e que nós não pomos em linha de conta. E eu coloco a questão. Há uns anos atrás era impensável, por exemplo, falarmos na liberalização da pornografia infantil ou da pedofilia. Hoje em dia já se começam a ouvir alguns rumores sobre isso. Portanto, a questão é um mecanismo de dependência que nós efetivamente temos que perceber que ele funciona a nível cerebral da mesma forma. A questão também tem a ver com esta dessensibilização para alguns conteúdos morais que passam a entrar aqui numa zona um bocadinho cinzenta. Claro. Não sei se respondi à questão. Respondeu sim, Cristina, e de facto é difícil entender este pensamento que vê a pornografia como algo perfeitamente normal e inofensivo, até pela quantidade de violência que existem nos conteúdos pornográficos, segundo atestam as análises e aqueles que se debruçam sobre a matéria. E depois o potencial para criar dependência, não é? Agora, Cristina, que estratégias, pensando na ajuda que se pode prestar àqueles que têm uma dependência neste campo, que estratégias se podem utilizar para superar uma dependência como esta? E já agora, será que a fé tem aqui um papel também? Será que a parte espiritual é importante para ultrapassar uma dependência como a pornografia? Eu sou a primeira a dizer que sim. Apesar do que nós estivemos a conversar até aqui, eu tenho muita esperança em relação a esta situação, mesmo porque tenho visto as coisas a correrem de forma positiva quando as pessoas tomam essa decisão. Já agora deixem-me só voltar um bocadinho atrás e fazer aqui uma referência que eu acho que é importante para poder responder a esta questão. Às vezes nós achamos que quem lida com a situação da pornografia são pessoas que estão muito mal, ou são pessoas que
de alguma forma têm ali um desequilíbrio. Isto não é verdade. Desequilíbrio emocional muito profundo. Isto não é verdade, ou seja, nós não temos que colocar no mesmo caixote, por assim dizer, rotular de forma negativa as pessoas que estão a lidar com isto. Da mesma forma como nós não seria prudente nem saudável rotular de forma negativa uma pessoa que, por exemplo, tem uma dependência do tabaco, vamos imaginar, ou uma pessoa, por exemplo, que tem uma dependência do açúcar. Agora, o que acontece frequentemente é que aquilo que começou por ser uma curiosidade, em alguns casos, ou noutros em que passou a ser uma forma de nós encontrarmos ali alguma satisfação, acaba por se tornar num alívio para a frustração e para a dor. Ou seja, frequentemente o processo é este. Eu comecei por ter curiosidade, ou por ver, ou por ter sido exposto de alguma forma, encontrei ali uma maneira de aliviar uma tensão, uma frustração emocional, e acabo sempre por recorrer àquele mecanismo. Mas depois disso ter acontecido ou ter acabado, eu ainda fico mais frustrada ou mais triste. E isto torna-se um ciclo vicioso. Então eu continuo a procurar e torna-se um ciclo vicioso. Então é um remédio que se torna literalmente uma droga viciante, não é? Exatamente, ou seja, aquilo que eu vou buscar para alívio acaba por trazer a fonte da minha dor, por ser a fonte da minha dor. Ou seja, não é de todo, é o mesmo que eu, por exemplo, dizer eu estou cheia de sede e vou beber um copo de água salgada. Aquilo que eu vou obter com a ingestão desse copo de água salgada não vai de todo minimizar a minha dor. A ideia que nós temos, por exemplo, quando uma pessoa está em alto mar e não tem o que beber, não é? Recorre a esta situação. Agora, o que nós temos que ter noção é possível, ok? É possível reverter uma situação destas, mesmo porque o cérebro tem uma capacidade, tem uma característica fantástica que se chama a neuroplasticidade. Ele tem a capacidade de se readaptar face aos estímulos que lhe são dados. Agora, há aqui duas coisas que são importantes e que nós temos que ter em atenção. A primeira vai demorar o seu tempo. E não é uma questão de motivação que nós temos que ter envolvido, é uma questão de disciplina. Porque se eu procurar estar motivada para este processo, eu mais facilmente vou procurar a pornografia, porque ela me alivia naquele momento algo que eu estou a sentir. Então, há algumas questões que eu gostaria de deixar que acho que são importantes. A primeira temos que ter noção de que o que resulta são pequenas coisas feitas de forma consistente no tempo. E esta expressão é muito importante. Pequenas, consistentes, de forma continuada e no tempo. Porque muitas vezes nós estamos a lidar com uma situação que nos causa dor, que nos causa constrangimento e queremos ver livres rapidamente desta sensação. E como não nos vimos livres rapidamente desta sensação, ficamos frustrados. E como ficamos frustrados, há dois pensamentos que vêm à nossa mente. Olha, perdido por 10, perdido por 1000, mais vale continuar a fazer isto. Ou eu não tenho esperança, o que são pensamentos incorretos. Por outro lado, é assim. Se eu estou a lidar com uma dependência, eu tenho que ter noção que eu tenho que cortar tudo aquilo que potencia essa dependência. Tudo o que seja um tipo de materiais, de conteúdos, de acessos, de links, de contas, é para eliminar totalmente. Porque se eu não fizer numa primeira fase, eu ainda não tenho a capacidade só por mim de autonomizar-me ao ponto de ter contacto com aquela situação e não ir lá procurar. Então, numa primeira fase, eu preciso de banir isso do meu alcance, na medida do possível. Por outro lado, é muito importante enfatizar o investimento num estilo de vida saudável. E o que é que eu quero dizer com isto? A nível da alimentação, ter cuidado em aumentar a ingestão de alimentos saudáveis, ter cuidado de ter um padrão de sono equilibrado. E é fundamental a prática do exercício físico aqui. Porquê? Porque isto vai dar uma capacidade de resposta ao nosso organismo para lidar com a tensão, com a frustração, com o alívio de forma saudável de uma frustração, de uma tensão ou de uma dor. E por outro lado vai permitir que o meu cérebro tenha uma outra clareza mental para poder responder a estas solicitações. É muito importante o apoio de alguém. A dependência normalmente autoalimenta-se, sobretudo na questão da pornografia, pelo fato de ser dissimulada e encoberta.
Então, eu não estou agora a querer dizer que nós vamos falar com toda a gente, mas falar com alguém de confiança, procurar ajuda, muitas vezes ver inclusive até situações de grupos de apoio, é extremamente importante. Por outro lado, eu também tenho que tentar perceber o que é que normalmente desencadeia aquilo. O que nós chamamos os nossos triggers, os nossos gatilhos, estar atento. Às vezes o simples fato de ver uma imagem, às vezes o simples fato de eu estar mais cansada, às vezes o simples fato de eu estar aborrecida naquele dia pode desencadear o clique para eu ter tendência a fazer. Então eu tenho que investir no controle dessas situações de uma forma saudável. Por outro lado também, alimentar a minha mente de uma forma positiva. E o que é isto de alimentar a minha mente de uma forma positiva? Se nós somos moldados por aquilo que comemos, se nós também somos influenciados por aquilo que vemos, por aquilo que escutamos, então aquilo que eu devo fazer é um esforço para investir tempo e atenção em coisas que sejam positivas. E também estar ocupado. O fato de ter uma estrutura diária e estar ocupado numa tarefa, estar ocupado em algo que possa, por exemplo, dar de mim ao outro, isso é algo muito importante. Há também neste momento, já há alguns anos a esta parte, um movimento que é o movimento do Reboot, em que eles falam sobre algumas estratégias para as pessoas poderem lidar com esta situação. Nomeadamente, a primeira que eles referenciam é exatamente isso, cortas com tudo o que tem a ver e que possa indiciar. A segunda é que a pessoa estará 90 dias sem qualquer tipo de relação íntima, não, desculpem, ela não é íntima, tinha uma relação com pixels, por assim dizer, Claro, uma relação claro. não é. E por outro lado, sempre que a pessoa de alguma forma voltar a cair, tem que fazer a recontagem deste tempo. E esta comunidade que se tem vindo a expandir é curioso porque ela, grande parte dos adeptos são jovens que reconhecem que não querem que a sua vida seja feita neste padrão. É uma luta, sem dúvida, tremenda, mas Deus é o próprio que nos deixa esta palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Cristina, eu acredito que aquilo que recebemos neste programa já pode ser uma pista muito importante para todos aqueles que buscam apoio nesta área. Muito, muito obrigado. Daniel, gostava, desculpa, só para deixar este lamiré, eu gostava só de vos deixar com uma frase que foi dita por um jovem que está a lidar com esta situação e que remata um bocadinho aquilo que o Daniel estava a dizer. Ele dizia: nós nunca fomos longe demais para que a graça de Deus não nos possa alcançar. Muito obrigado, Cristina. E é isto que queremos deixar com este programa. Há sempre a oportunidade de lançar a mão na mão de Deus. Cristina, muito obrigado pela partilha neste programa. Esperamos vê-la mais vezes aqui, está bem? Obrigada. Para si que nos acompanhou em mais este programa, o nosso muito obrigado também. E já sabe, pode entrar em contacto connosco através do e-mail programas@novotempo.pt e pelo telefone 933 93 92 91. Deixe o seu comentário, envie-nos suas perguntas, as suas dúvidas e teremos todo o gosto de aqui poder responder a essas mesmas questões. Contamos consigo já no próximo programa e despedimos-nos desejando-lhe saúde e também as maiores bênçãos de Deus para a sua vida.